O despertar silencioso, a dor de tentar ser amado. Algumas dores não fazem barulho. Elas sussurram por dentro, de um lugar que ninguém vê. E entre todas as dores silenciosas, talvez a mais corrosiva seja aquela que nasce quando tentamos ser amados sem estarmos inteiros. Você não percebe de imediato. No começo parece afeto, parece carinho, parece conexão. Mas aos poucos você sente algo escapar. Uma parte de si começa a se afastar do próprio centro, apenas para tentar caber no mundo de alguém. E de forma quase imperceptível, você começa a se perder, tentando ser escolhido. A necessidade de ser amado, quando ainda se está fragmentado, não é amor. É desespero disfarçado de carinho, é alívio camuflado de afeto. E nessa tentativa tão humana de se sentir aceito, algo muito precioso é abandonado: você mesmo. Não estamos falando de rejeição externa, estamos falando de autoabandono. De quando você começa a calar seus próprios limites, silenciar suas verdades, moldar sua essência, apenas para não perder alguém que talvez nem seja capaz de ver quem você realmente é. É aqui que o estoicismo entra, não como um manual de conquista, mas como um caminho de retorno, um retorno ao que é sólido dentro de você, porque o amor, o verdadeiro amor, não exige que você diminua sua luz para caber na sombra de ninguém. O verdadeiro amor acontece quando você está inteiro, quando você não precisa convencer, quando você não implora por atenção, quando você não negocia sua essência em troca de companhia. Essa é a chave que quase ninguém vê. E neste vídeo você vai descobrir um princípio estoico pouco conhecido, mas profundamente transformador, que pode mudar a forma como você se relaciona com o outro e com você mesmo. É essencial que você fique até o final, porque a revelação mais poderosa não está no começo. Ela está no ponto em que você para de buscar do lado de fora o que só pode ser construído por dentro. O erro invisível de se moldar para ser escolhido. Você já sentiu que precisava ser alguém diferente para ser amado? Talvez você tenha mudado o tom da sua voz, ou escondido partes da sua história. Talvez tenha rido de coisas que não achou engraçadas, ou aceitado o inaceitável, só para não perder quem, naquele momento, parecia tudo. Esse é o erro invisível. Acreditar que, para ser escolhido, é preciso deixar de ser quem se é. O estoicismo não ensina como impressionar. Ele não ensina técnicas para parecer interessante, nem estratégias para manipular a atenção de alguém. Ele ensina, com brutal ternura, a permanecer inteiro diante da rejeição. Porque quem busca a aprovação perde a liberdade. Epicteto disse: se você busca a aprovação dos outros, é escravo deles. Escravo das expectativas, das reações, dos silêncios que o outro impõe. Escravo da imagem que você tenta sustentar, mesmo que ela esmague sua verdade. Imagine um vaso precioso, feito à mão com detalhes únicos. Agora, imagine alguém tentando quebrá-lo em pedaços, apenas para fazê-lo caber numa caixa comum. Isso é o que você faz consigo mesmo quando se molda para caber nos desejos de alguém. Você se quebra, não porque o outro pediu, mas porque, lá no fundo, você acreditou que sozinho não era suficiente, mas você sempre foi. A questão é, quanto da sua essência você está disposto a abandonar para não ficar só? Porque há um tipo de solidão que dói, mas há outro tipo de solidão que liberta. A solidão de estar consigo, inteiro, verdadeiro, sem precisar de plateia para existir. É nessa solitude estoica que nasce o verdadeiro poder. O poder de não se moldar. O poder de ser escolhido ou não, sem trair a si mesmo. O corpo grita o que a alma silencia. Às vezes, a dor que você sente no peito não tem causa física. Ela vem de um lugar mais profundo, de algo que você tentou ignorar por tempo demais. É uma tensão que não se dissolve com analgésico.
uma insônia que não cede com chá ou calmante, um nó na garganta que nenhum argumento consegue desfazer. O corpo fala, mas o que ele diz não vem em palavras, vem em sintomas, vem em aperto, vem em exaustão. É a alma pedindo socorro em silêncio. Quantas vezes você já sentiu isso e chamou de ansiedade? Quantas vezes correu para distrações, para conversas, para relacionamentos, apenas para não ter que ouvir o que o seu corpo já estava dizendo com clareza? A filosofia estoica nos lembra que o sofrimento não é o que acontece fora, mas a forma como interpretamos o que sentimos dentro. E o que você sente, se não for acolhido, vira prisão. Quando o estoico observa o incômodo, ele não o rejeita. Ele não o etiqueta como fraqueza. Ele o contempla, ele respira com ele. Porque cada desconforto contém uma mensagem. Cada dor no corpo é uma carta da alma pedindo presença, pedindo escuta, pedindo reconexão. Há uma prática antiga, simples e poderosa que ajuda a dissolver essa tensão interna. Respire com presença, inspire contando até 4, segure contando até 4, expire lentamente contando até 6 e repita, de olhos fechados, 3 minutos apenas. Isso não é uma técnica, é um reencontro, porque ao respirar assim, você começa a habitar novamente o lugar de onde tinha se ausentado, você mesmo. E quando você volta, o corpo relaxa, a alma suspira e a mente, pela primeira vez em dias, silencia. Mitos sobre autocontrole emocional. Existe uma ideia equivocada circulando há muito tempo, a de que ter autocontrole é sufocar o que se sente, engolir o choro, fingir que está tudo bem, esconder a raiva, controlar no sentido mais duro da palavra. Mas essa não é a proposta estoica. O estoicismo não é um convite à rigidez emocional, e sim à clareza. Autocontrole verdadeiro não é reprimir, é observar com profundidade antes de agir, é transformar reatividade em consciência. A repressão é um cárcere. Você engole, 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 até explodir. E quando explode, acha que está sendo autêntico, acha que está colocando para fora, mas na verdade está apenas sendo dominado por aquilo que nunca quis olhar. A explosão não é expressão, é descontrole, é ausência de presença, é o resultado de não ter escutado o que suas emoções tentaram dizer antes, de forma sutil. O estoico escuta, e por escutar não se deixa levar, ele sente tudo, mas não é levado por nada. Porque ele entendeu que liberdade emocional não é ausência de emoção, é não ser escravo delas. É estar presente no olho do furacão, sem se perder no caos. É saber que sentir não é o problema. O problema é reagir sem consciência, machucar sem intenção, viver sem lucidez. O autocontrole, portanto, não é uma prisão, é um estado de presença, de clareza, de poder interno. É o silêncio entre o impulso e a escolha. E nesse espaço, nesse intervalo precioso, nasce a verdadeira liberdade. A liberdade de ser inteiro, mesmo quando tudo ao redor pede fragmentação. Porque o silêncio pode curar ou destruir. O silêncio é ambíguo. Às vezes, ele cura. Outras vezes ele machuca. Há silêncios que são santuário e silêncios que são exílio. Depende da intenção, depende do porquê você escolhe calar. O silêncio pode ser a fortaleza onde você se recolhe para se reencontrar. Ou pode ser o abismo onde você se esconde de si mesmo. E o mais difícil é que por fora eles se parecem, mas por dentro são mundos opostos. Há momentos em que silenciar é sabedoria, é proteção da paz, é escolha de não reagir, é contenção consciente. Mas há outros em que silenciar é fuga, é recusa de sentir, é medo de encarar o que lateja por dentro. É aquele tipo de silêncio que não traz alívio,
traz peso. Um peso que se acumula no corpo, nos ombros, nos olhos. Um silêncio que, em vez de acalmar, sufoca. Durante um período da minha vida, entrei no que chamei de minha fase mais silenciosa. Eu não brigava mais, não pedia mais, não esperava mais, mas aquilo não era paz. Era desistência, era exaustão emocional. E percebi com o tempo que o que mais doía não era o que me fizeram, era o que eu me recusei a sentir, era o que eu escondia até de mim. Era a dor de me calar mesmo quando algo dentro gritava por voz. O estoicismo não nega a força do silêncio, pelo contrário, ele a honra, mas ensina que silêncio sem consciência vira cárcere. O verdadeiro silêncio estoico é lúcido. Ele não é ausência de palavras, é presença de si. É a escolha de não reagir por impulso, de escutar antes de responder, de permanecer inteiro no vazio. Quando você silencia por dentro, não é o mundo que cala. É você que finalmente começa a ouvir. E às vezes o que você escuta é o que evitou por uma vida inteira. Mas nesse confronto começa a cura. Sinais sutis de que você perdeu o centro. Você não percebe na hora em que se desconecta, não há alarme, não há anúncio, só um desvio quase imperceptível, uma pequena renúncia, um deixa pra lá que não era seu, um tudo bem que não era verdadeiro. Aos poucos, você começa a sair de si, e quando percebe, já está longe, já está vivendo em função de respostas que não chegam. Já está preso no ciclo de ansiedade que nasce do silêncio do outro e cresce na ausência de si mesmo. Ficar obcecado por mensagens não respondidas é um dos sinais. Não é sobre a mensagem, é sobre o que ela representa: validação, pertencimento, esperança. Quando o seu valor começa a depender da reação de outra pessoa, algo dentro já se partiu. Porque quem está centrado não negocia seu valor. Ele sabe quem é, com ou sem resposta. Ele não mede sua presença pelo retorno do outro, mas pela firmeza do próprio solo interno. Há também a previsibilidade emocional. Quando qualquer gesto externo, um like, um sumiço, uma palavra atravessada, muda seu estado interno como se você fosse uma marionete. Você está feliz até ver algo. Você está bem até ler algo. Você está em paz até que o outro decida o contrário. Isso não é sensibilidade, isso é desconexão, porque quem vive em função do que vem de fora esqueceu como é habitar o próprio centro. O estoicismo nos convida a retornar, não com culpa, não com vergonha, mas com lucidez, com gentileza firme. Ele nos mostra que estar centrado não é estar inatingível, é estar inteiro, é lembrar que sua paz não depende do mundo externo se comportar como você gostaria. Ela depende de você se lembrar, todos os dias, de onde vem sua força, de onde nasce sua luz, e de que você nunca precisou mendigar aquilo que pode cultivar dentro. A metáfora do bambu e a força estoica. O bambu não se quebra com o vento, ele enverga, ele dança com a tempestade, ele aceita o movimento sem perder a raiz. Essa é a imagem da força estoica. Uma força que não precisa se endurecer para resistir, que não se confunde com rigidez, que não reage com violência, mas permanece inteira, profunda, firme, invisivelmente firme. Em tempos de pressão emocional, muitos acreditam que precisam se tornar inabaláveis, imóveis, impenetráveis. Mas o verdadeiro estoico sabe: o que não se move, quebra. O que se endurece por fora, estilhaça por dentro. O bambu, ao contrário, é flexível por fora, mas profundamente enraizado. Ele não luta contra o vento, ele se inclina e depois volta. É exatamente isso que o estoicismo nos ensina: desenvolver flexibilidade emocional sem perder o eixo interno. É poder se dobrar diante da dor sem ser destruído por ela.
É saber que ser sensível não é o oposto de ser forte. É parte da força. A força que vem da presença, da respiração, do retorno constante ao próprio centro. Quando algo o desafiar, quando alguém tentar tirar você de si, quando o medo ou a rejeição ameaçarem te derrubar, pare, respire fundo e pergunte: isso me tira do meu centro ou me fortalece nele? Só essa pergunta já é um ato de reconexão, um lembrete silencioso de que você tem raízes e de que nenhuma tempestade, por mais intensa, é maior do que aquilo que está enraizado dentro de você. Como os estoicos lidavam com a raiva e a rejeição. A raiva é uma força bruta, um incêndio interno, uma tentativa desesperada de reafirmar controle quando tudo parece escapar. A rejeição, por sua vez, é um corte invisível que sangra silenciosamente. Não há marca física, mas o impacto é profundo. E quando essas duas emoções se encontram, a raiva pela rejeição, o mundo interno se torna um campo de batalha. Mas para os estoicos, essa guerra não precisa acontecer, porque há outro caminho. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente do que te feriu. Essa frase não é sobre superioridade, é sobre liberdade, é sobre não permitir que a dor do outro dite o seu caráter. É sobre não responder à ofensa com mais violência, mas com integridade. Porque quando você reage sem consciência, se torna espelho daquilo que te machucou. Mas quando você escolhe não reagir, não por fraqueza, mas por lucidez, você se torna mestre de si. A raiva não é o problema. O problema é não saber o que fazer com ela. O problema é agir no auge da emoção, sem clareza. É deixar que o impulso fale no lugar da consciência. O estoicismo ensina que o primeiro passo é nomear. Nomeie a emoção sem julgamento. Diga: sinto raiva. Só isso. Dê nome. Traga para a luz. Depois, respire. E na respiração, visualize-se maior do que a emoção. Veja-se como alguém que sente, mas não se reduza ao que sente. Por fim, escolha responder. Não reagir, responder com presença, com firmeza, com verdade. Esse método não apaga a dor, mas o transforma. Ele não nega a emoção, ele a guia. Porque quando você não é levado pela raiva, nem destruído pela rejeição, você se torna algo raro, alguém que permanece. Alguém que mesmo ferido não abandona a si. Alguém que não devolve dor, mas devolve consciência. E essa é a mais profunda forma de força. A sombra de Carl Jung. O que você reprime te domina. Aquilo que você não quer sentir, não. Desaparece. Ele espera, silencioso, escondido nas partes da alma que você evita olhar. Está no desvio do olhar, na pressa em mudar de assunto, no sorriso forçado que tenta esconder um grito. Jung dizia: aquilo que você nega te controla. E nunca houve tanta verdade em tão poucas palavras. Porque tudo o que é reprimido, volta. E quando volta, não bate na porta com gentileza. Ele arromba. Você pode pensar que está lidando bem com as emoções, que está sendo forte, que está superando. Mas muitas vezes você está apenas empurrando a dor para debaixo do tapete da consciência, e ela se acumula, ganha força, e um dia explode em uma briga desnecessária, em um afastamento repentino, em uma escolha que fere, não porque você é fraco, mas porque você tentou controlar o que precisava ser acolhido. A filosofia estoica não fala em reprimir, fala em observar, fala em transformar. E essa transformação começa com coragem. A coragem de olhar para dentro sem filtros, de encarar a raiva, o medo, a tristeza, não como inimigos, mas como mensageiros. E acolher, não justificar, não dramatizar, apenas acolher. Ao final do dia, escreva, em silêncio, com honestidade. Pergunte-se: o que eu senti hoje e escondi até de mim mesmo?
não para encontrar respostas, mas para abrir espaço, para que a sombra pare de gritar por atenção, para que o inconsciente pare de sabotar o que você mais quer construir. Porque o que não é trazido à luz continuará governando sua vida, e você continuará chamando isso de destino. A ilusão de que precisa ser forte o tempo todo. Há um tipo de força que cansa, que pesa, que aprisiona. É a força que vem do esforço constante de parecer bem, de não demonstrar vulnerabilidade, de nunca dizer "eu não aguento mais". Essa força tem aparência de estabilidade, mas por dentro é puro colapso, porque ninguém consegue sustentar para sempre uma armadura que nunca foi feita para vestir o coração. Desde cedo, muitos aprendem que mostrar sentimento é fraqueza, que chorar é erro, que admitir dor é perder respeito, e então você endurece. Vai se tornando pedra por fora, mesmo quando tudo em você implora por alívio. Só que a alma não é feita de concreto. Ela não quer ser invencível. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser acolhida com verdade. E essa verdade, por vezes, se revela na fragilidade. O estoicismo não nega isso. Ele não pede que você seja uma rocha. Pede que você seja real, porque a verdadeira força não está em negar a dor, mas em permitir-se atravessá-la com dignidade. Está em não fugir de si mesmo quando o mundo exige performance. Está em se manter humano, mesmo quando tudo o convida ao disfarce. Há uma solidão espiritual que não se resolve com companhia, porque ela nasce da desconexão com a própria essência. É estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se invisível. Não porque ninguém te vê, mas porque você mesmo esqueceu de se enxergar. E nesse esquecimento nasce o vazio. Ser vulnerável conscientemente é um ato de coragem. É dizer, eu sinto e mesmo assim permaneço. É assumir que você não precisa vencer todas as batalhas para ser digno. Basta não trair a si mesmo, porque só quem tem coragem de mostrar onde dói é que de fato começa a se curar. A jornada do homem que se basta. Há um tipo de presença que não precisa de apresentação, que entra num ambiente sem exigir atenção, mas inevitavelmente a atrai. Não é arrogância, não é postura ensaiada, é silêncio interior. É verdade pulsando sem esforço. O homem que se basta não grita sua importância. Ele não precisa provar, porque ele sabe quem é, sabe o que carrega. E essa certeza, serena, discreta, inabalável, é o que magnetiza. Esse homem não busca por atenção, ele não caça olhares, ele não se ajusta a moldes para agradar. Ele existe em sua totalidade. E por existir assim, sem precisar de validação externa, ele se torna raro, atrativo. Não porque tenta, mas porque simplesmente é. Sua presença comunica o que palavras não alcançam, porque ela vem de dentro. A psicologia já apontou isso. O experimento de Arthur Aron mostrou que conexões profundas não nascem de aparências, nascem de presença emocional, de autenticidade, de vulnerabilidade compartilhada com consciência. E o estoicismo caminha junto com essa ideia. Ele não ensina a parecer, ensina a ser. Ele não pede que você conquiste o outro. Ele orienta que você se reconquiste. E ao fazer isso, tudo ao redor se alinha de forma diferente. Antes de entrar em qualquer ambiente, o homem estoico se pergunta: o que meus princípios fariam aqui? Não o que os outros querem de mim, não como eu deveria parecer, mas o que a minha verdade exige. Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o centro de fora para dentro. E quando o centro está dentro, você deixa de depender do mundo para sentir valor. E aí, o mundo começa a perceber a diferença. Porque quem vive a partir de um eixo interno se torna imune ao desespero externo. E isso, por si só, já é um tipo de conquista, a mais profunda de todas. Quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir.
Há um magnetismo que não vem da força, não vem do carisma, nem da aparência. Vem do silêncio, não o silêncio do orgulho, nem o da fuga, mas aquele que nasce quando você para de gritar por dentro, quando a mente silencia, quando o coração se acomoda em si. Nesse lugar, o mundo te escuta, porque você finalmente passou a emitir algo que não precisa ser dito: presença. O verdadeiro magnetismo não está em provar, está em ser, não está em se mostrar, está em se habitar. Quando você se reconecta com esse estado interno de completude, você deixa de correr atrás. E, ironicamente, é aí que as coisas começam a vir. Porque a energia que antes era usada para conquistar, agora sustenta o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro atrai o que ressoa. É como o sol. Ele não justifica sua luz, ele apenas brilha. E por brilhar, aquece, ilumina, transforma. O mesmo acontece com quem vive centrado em si. Essa pessoa não fala muito, mas tudo o que faz tem peso. Não busca atenção, mas tudo nela chama. Porque há uma coerência entre o que sente, o que pensa e o que expressa. E essa coerência é magnética. O estoicismo chama isso de domínio interno. É quando o exterior já não define mais o seu movimento. É quando, em vez de reagir ao mundo, você passa a criar um campo ao seu redor. Um campo de verdade, de firmeza, de paz. E essa paz, silenciosa e profunda, é o que faz com que o mundo, enfim, preste atenção. Porque quem se ouve com clareza, começa a ser ouvido mesmo no silêncio. A verdade que poucos têm coragem de encarar, a carência que você sente, quase nunca é sobre o outro. É sobre o quanto você se abandonou tentando ser suficiente para alguém. É sobre a distância que cresceu entre você e sua própria essência. Isso dói. Dói como se fosse rejeição. Mas não é. É um chamado. Um convite para voltar a ser inteiro, para voltar a se escutar. A verdade é que o outro não tem esse poder. O poder de te fazer se sentir menos. O poder de te ferir onde você já estava curado. O que dói tanto, muitas vezes, não é o que foi feito. É o que você acreditou por tanto tempo, que precisava ser amado para ser completo. Mas isso é ilusão. Amor que depende do outro para existir. Nunca foi amor, foi vício, foi carência, foi fuga. Quando você é rejeitado, não está sendo expulso, está sendo redirecionado, está sendo conduzido, com dor sim, para o único lugar onde você pode se reconstruir com verdade, dentro. E isso não é fracasso, isso é início da reconexão, início da coragem de ser quem você é, sem mendigar aceitação. Nunca peça desculpas por voltar para si. Nunca se envergonhe por escolher a própria verdade ao invés de continuar implorando por presença. Isso não é egoísmo, isso é maturidade, é liberdade, é o reconhecimento de que você não está aqui para ser metade de ninguém. Você está aqui para ser inteiro. E quem não consegue ver sua inteireza não merece sua entrega, porque só quem se vê por completo é capaz de realmente amar. Não é sobre conquistar, é sobre não se trair. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que o segredo era conquistar, que havia algo a ser aprendido para finalmente ser aceito, para finalmente ser amado. Mas agora, talvez esteja começando a perceber. Não se trata de seduzir o outro, trata-se de não se perder de si mesmo no processo. O verdadeiro estoico entende que quem vive em verdade não implora por presença, ele a inspira. A presença que inspira não vem do desejo de impressionar. Ela nasce da coerência, da paz de quem não precisa mais se provar, da firmeza de quem aprendeu a ficar consigo mesmo, mesmo nos dias mais silenciosos. E essa firmeza, essa inteireza, é o que mais falta no mundo hoje. E por isso é o que mais atrai. Porque quando você se reconstrói por dentro,
tudo ao redor começa a se reorganizar. E agora, diante de tudo o que foi dito, resta apenas uma pergunta. Uma pergunta simples, mas transformadora. Você está disposto a perder qualquer pessoa, menos a si mesmo? Pense com calma, porque essa resposta muda tudo. Ela define seus próximos passos, ela redefine seus relacionamentos, ela reconstrói seu valor. Se sua resposta for sim, então parabéns. O processo de reconexão já começou. E a partir daqui, você não vai mais correr atrás. Você vai caminhar inteiro. E nessa caminhada, o que é verdadeiro permanece. O que é raso se dissolve. Porque quem escolhe sua própria verdade acaba encontrando exatamente o tipo de amor que sempre buscou. Um amor que começa de dentro e transborda. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Diz que está buscando mais do que respostas rápidas. Está buscando profundidade, verdade, reconexão. E esse já é o primeiro sinal de mudança real. Porque quando você escolhe olhar para dentro, algo muda, algo se alinha, algo se cura. Hoje, você descobriu que conquistar alguém começa por não se abandonar. Que o verdadeiro poder não está em impressionar, está em permanecer inteiro. Que o magnetismo mais profundo nasce do silêncio interno, da firmeza emocional e da presença lúcida. Você aprendeu que carência não é falta de afeto, é desconexão de si, e que autocontrole não é repressão, é liberdade. Não é sobre conquistar qualquer mulher, é sobre não trair quem você é para ser amado. E quando você não se trai, você se torna impossível de ser ignorado, porque sua presença passa a falar por você. Sua verdade passa a atrair o que é verdadeiro, e sua paz passa a ser seu maior valor. Se essa mensagem tocou algo em você, comente abaixo. Eu escolho minha verdade. Essa frase não é um comentário qualquer, é um compromisso, um lembrete, um ponto de partida. E se você quer continuar essa jornada de fortalecimento, de reconexão e de transformação interior através do estoicismo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Ainda há muito para ser revelado, mas por hoje guarde isso. Não é sobre conquistar, é sobre não se perder. E quando você se encontra, o amor certo encontra você. Comente: sou estoico.